O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. O apóstolo Paulo, ele foi um dos líderes mais influentes da igreja cristã primitiva. Ele desempenhou um papel crucial na divulgação do evangelho aos gentios, os não-judeus, durante o primeiro século. E suas viagens missionárias o levaram por todo o Império Romano. Embora a Bíblia não forneça uma biografia completa do apóstolo Paulo, suas epístolas e o livro de Atos revelam muitas informações sobre essa importante figura da história da igreja. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, eu sou a diaconisa Tânia Anjo e estamos iniciando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista dessa lição é o pastor Elienay Cabral. Ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista das lições bíblicas da editora CPAD e membro do Conselho Administrativo da CPAD e é autor de vários livros. A lição de hoje é a lição 1, o mundo do apóstolo Paulo. O texto áureo nos diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. A verdade prática nos diz assim: segundo a sua soberana vontade, Deus usa a circunstância para fazer uma grande obra. A leitura bíblica em classe é Atos, capítulo 26, do versículo 1 ao 7. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro. O mundo de Paulo no Império Romano, entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, com sua data de nascimento, formação cultural e religiosa, geograficamente. Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando o Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Paulo, o nome Paulo, originalmente era Saulo, por ocasião do seu nascimento. Ele recebeu esse nome, que é o nome judaico, que significa, na verdade, Saul, igual ao nome do primeiro rei de Israel, que inclusive também, como ele, era da tribo de Benjamim. O nome Saul significa pedido ou desejado. Assim, o nome Saulo nada mais é do que a tradução grega do nome hebraico Saul. Ele nasceu em Tarso, onde hoje é o sul da Turquia, e mudou seu nome depois de se converter para Paulo, que vem do latim Paulus, que significa pequeno. Como judeu, estudou a lei em Jerusalém sob aos pés do famoso Gamaliel, o rabino Gamaliel. Ele e seus pais eram cidadãos romanos com direito a privilégios especiais. Os cidadãos romanos não podiam ser presos sem julgamento, nem podiam ser açoitados ou até mesmo crucificados. Sua cidadania romana salvou Paulo de muitas vezes durante seu ministério. Paulo se descreveu como um hebreu de hebreus, um fariseu, um discípulo de Gamaliel. Você veja que Gamaliel era um neto de Iliel,
e notável, que era um notável professor das Escrituras, uma das figuras mais importantes da história judaica. Os judeus celebram Gamaliel e o chamaram de a glória da lei. A tradição judaica o registra como o primeiro rabão, designado um título ainda mais elevado para o conhecimento das Escrituras do que um rabino. Um rabã, um título dado ao rabino superior, o presidente do Sinédrio. Paulo estudou escritura aos pés de Gamaliel e, como resultado, ele aprendeu as escrituras e as maneiras que muitos teriam interpretado. Até a metade de sua vida, Paulo era um membro dos fariseus, um partido religioso que surgiu durante o período posterior do Segundo Templo. O pouco que se sabe sobre o fariseu Paulo reflete o caráter do movimento farisaico. Os fariseus acreditavam na vida após a morte, que era uma das convicções mais profundas de Paulo. Eles aceitavam tradições não bíblicas como sendo tão importante quanto a Bíblia escrita. Paulo se refere à sua experiência em tradições, você veja isso em Gálatas capítulo 1, versículo 14. Os fariseus, eles eram estudantes muito cuidadosos da Bíblia hebraica e Paulo foi capaz de citar extensivamente a tradução grega. Era bastante fácil para um jovem brilhante, ambicioso, memorizar a Bíblia e teria sido muito difícil e caro para Paulo, quando adulto, carregar dezenas de volumosos rolos. Segundo ele mesmo, Paulo era o melhor judeu e o melhor fariseu de sua geração. Embora ele afirmasse que ser o menor apóstolo de Cristo e atribuiu seus sucessos à graça de Deus. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era o Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagem missionárias. Segundo o informe da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias, as portas marítimas foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios, pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. No início do primeiro século, com a presença do Império Romano, a região mediterrânea foi preparada de maneira única para a difusão efetiva do Evangelho. Foi a primeira vez na história que esta área esteve em paz, uma paz da qual os romanos se gabavam, chamada de Pax Romana. Os séculos anteriores viram guerras contínuas entre reinos e impérios, mas agora, um tempo de paz, quando as energias da humanidade não são usadas na guerra, na destruição, normalmente incentiva um grande desenvolvimento cultural, intelectual, filosófico e religioso e a troca de ideias, o que também favoreceu a difusão do evangelho e o crescimento da igreja. Foi nessa mesma época, uma consequência da Pax Romana foi o aumento das viagens, do comércio. Os romanos construíram uma rede de estradas pavimentadas, o que tornou a viagem mais fácil, permitindo que as pessoas comuns viajassem mais do que nunca. Os mares também se processam muito mais seguros, uma vez que os piratas foram controlados. Uma viagem maior incentivou uma grande comunicação de ideias religiosas
e filosóficas, incluindo uma difusão do Evangelho. Paulo chamado para os gentios. Em Atos 9, mostra que, em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, que era irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto para te pôr como ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Atos 26, versículos 16 e 17. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convoca Paulo de maneira dramática para ser o apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Pedro ele pregou principalmente aos judeus e Paulo foi comissionado a pregar principalmente aos gentios. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 7, Deus me deu a responsabilidade de pregar o evangelho aos gentios, assim como deu a Pedro a responsabilidade de pregar aos judeus. O Senhor escolheu Paulo especificamente para ser o apóstolo do gentio, para mostrar que a salvação é oferecida a todos. As pessoas em Efésios 3:6 fala de que como Cristo une gentios e judeus. E este é o plano de Deus. Gentios e judeus que creem nas boas novas compartilham igualmente das riquezas herdadas do Filho de Deus. Ambos fazem parte do mesmo corpo e ambos gozam da promessa de bênção porque pertencem a Cristo Jesus. Que o Senhor continue a alcançar pessoas em todos os lugares para a sua glória e que possamos mostrar a disposição de Paulo de ir aonde Deus nos chamar. A Pax Romana, a geografia e os meios de transporte urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Tópico 2. O mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade, do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá, aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo nos nossos tempos, que é o inglês, francês, espanhol e o mandarim, para a obra da evangelização. Paulo ele falava aramaico, hebraico, grego e possivelmente latim. A cidade de Tarso deu-lhe uma escolaridade, uma formação na vida social, política, intelectual, moral e religiosa, mas em graus muito grandes, muito maiores, diversos. Suas cartas são escritas em koiné, ou grego comum, ou ao invés do elegante grego literárico. E isso também aumenta
nos dá uma base contra a visão de que Paulo era um aristocrata. Ele, além disso, ele sabia ditar e podia escrever com sua própria mão em letras grandes, embora não são as letras pequenas e perfeitas dos escribas profissionais. O grego era falado em todo o império, o que facilitava a comunicação das ideias religiosas, principalmente do evangelho. Inicialmente, o grego era a língua principal da igreja, que nos séculos posteriores foi substituído pelo latim na igreja ocidental. Sediada em Roma, as escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego, a Septuaginta, então estavam disponíveis para serem lidas em todo o mundo da língua grega. Muitos fatores em sua formação, sua família, inteligência, cidade natal, cidadania romana, educação, zelo, parecem tê-lo marcado para o uso de Deus. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império em Roma. Havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Atis, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Havia a divindade da Ásia Menor, sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas podem abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas. O conhecimento do seu mundo é evidente por sua capacidade de citar os principais pensadores de sua época. Com sua compreensão do seu mundo, ele poderia se comunicar com os gregos eruditos. Em Atos 17, vemos Paulo ser capaz de debater com homens instruídos em Atenas. Ao se colocar diante do altar de um Deus desconhecido, ele é capaz de argumentar com eles que só existe um Deus em que vivemos, nos movemos e existimos. Só alguém que conhecesse os poetas gregos poderia raciocinar tão bem. Mais tarde, ao escrever a Tito, que ele deixou na ilha de Creta, ele cita um profeta cretense. Em outros lugares de suas cartas, ele mostra seu conhecimento da cultura greco-romana. Com a igreja de Corinto, por exemplo, seus escritos mostram que ele conhecia os problemas que eles enfrentavam. Sua escrita revela que ele conhecia as táticas dos sofistas, oradores, viajantes que tentavam liderar as pessoas em sua própria sabedoria humana. Ele é capaz de se opor com eficácia à retórica e à construção de facções apontando para a cruz. Ao enfrentar o incesto, ele demonstra conhecimento do sistema de mercenário que poderia proteger um homem que vive até mesmo no incesto. Ele cita poetas pagãos em 1 Coríntios capítulo 6, seu discurso contra a comida sacrificada aos ídolos em 1 Coríntios capítulo 8 ao 10, indica que ele conhecia os muitos templos onde outros deuses eram adorados e onde eram feitos sacrifício aos ídolos. A influência da filosofia grega. Neste mundo havia influência filosófica grega, essencialmente o Império Romano era politeísta e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. A influência filosófica grega, especialmente o gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias.
Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus e Espírito Santo, e graça e salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. A palavra gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa literalmente conhecimento. Os gnósticos acreditavam que é o conhecimento especial que traz a salvação. Esse conhecimento é secreto e esotérico, entretanto, só é acessível à elite, poucos que podem alcançar a transcendência por meio do conhecimento ou da familiaridade com o divino. A crença principal do gnosticismo era o dualismo. Essa ideia afirma que existe um conflito cósmico de forças que sempre serão polos opostos. Em linguagem simples, isso significa que ao longo do tempo e do espaço, certas forças contrárias lutam e lutarão umas contra as outras. Essas forças são a matéria, o espírito, o mal e o bem, as trevas e a luz, bem como o yin e yang orientais. Tem em tal sistema dualístico nenhuma área de sobreposição, o cinza é permitida. Uma crença associada à ideia gnóstica de que os crentes foram iniciados no conhecimento, na gnose da salvação, e levou os gnósticos a pensar em uma das duas maneiras, que a única maneira de alcançar a verdadeira espiritualidade é negar sua carne, a matéria, de qualquer coisa que possa tentá-los a pecar. Aqueles que pensam dessa forma tornaram-se ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando que o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual comum deles é a prática de penitências físicas como flagelações, dietas rigorosas e frequentes jejum. O extremo oposto que as coisas feitas no corpo são irrelevantes, porque apenas o espírito conta. Então, o que é feito com o corpo não há uma importância. O gnosticismo frequentemente caíram na indecência e na falta do pudor. Paulo luta contra isso nas suas cartas, particularmente em Corinto, e Gálatas e Colossenses. Eles tentam opor isso em todos os seus escritos. Paulo está sempre se opondo contra essa linha de pensamento dos gnósticos. O grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo e, como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Tópico 3. O mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22, versículo 3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de seus pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e fluente na sinagoga em Tarso e o criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. A cidade de Tarso, onde Paulo foi criado, era a capital da Cilícia. Então,
parte da província da Síria, foi uma metrópole de seu tempo e, em muitos sentidos, uma cidade livre do Império Romano. Ela estava situada em ambos os lados do rio Cídnus, construindo uma planície espaçosa, delimitada por colinas onduladas. Além das colinas, erguia-se as majestosas montanhas Taurus, coberta de neve. Tarso foi uma das grandes cidades do Império. O geógrafo grego Estrabão disse que, quando se tratava de filosofia e educação geral, Tarso era mais ilustre do que Atenas ou Alexandria. Na encruzilhada onde o Oriente encontra o Ocidente, Tarso era o lar de importantes comunidades dos gentios, bem como de uma considerável colônia judaica. A família de Paulo aparentemente viveu em Tarso por gerações, porque seus ancestrais foram plantados em Tarso como parte de uma colônia com plenos direitos municipais. A dispersão dos judeus e as migrações subsequentes datam de cerca de 500 anos através dos impérios sucessivos da Babilônia, Pérsia, Grécia e, finalmente, Roma. Seu ambiente cultural fora da colônia judaica em Tarso foi inundado pelo pensamento, pela educação de gregos e governado pelos romanos, que por sua vez incorporaram grande parte da cultura grega à sua. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma da lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 anos de nascido, uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias. O apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era religioso, extremamente zeloso no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário de Israel. Como já disse anteriormente, Paulo foi educado. Sua escolaridade provavelmente começou aos 13 anos. Saulo foi enviado à Judéia em uma sala anexa a uma sinagoga e culminou em Jerusalém, onde se sentou aos pés do renomado professor judeu Gamaliel. Isso era muito comum a partir daquela idade. Saulo dominou a história judaica, os salmos, as obras dos profetas. Sua educação continuaria por 5 ou 6 anos, enquanto Saulo aprendia coisas como dissecar as escrituras. Foi nessa época que ele desenvolveu um estilo de ensino de perguntas e respostas conhecido nos tempos antigos como diátribe. Esse método de articulação ajudou os rabinos a debaterem os pontos mais delicados da lei judaica para defender ou processar aqueles que infringiam a lei. Suas credenciais judaicas incluíam sua herança, disciplina e zelo. Em Filipenses 3, ele explica por que, se alguém alguma vez teve motivos para acreditar que poderia ser salvo por sua adesão ao judaísmo, foi ali em Filipenses 3, você lê isso. Ele continua dizendo que considera essa justiça um lixo ao lado da justiça que vem da fé em Cristo. A identidade de Paulo costumava estar enraizada em seu judaísmo, mas depois de sua dramática conversão na estrada para Damasco, mais sobre isso nós vamos ler, mais sobre isso mais para frente em outras lições sobre isso, sua identidade como judeu tornou-se secundária em relação à sua identidade como seguidor de Cristo. Ele passou grande parte de seu ministério desmantelando a ideia de que parte de uma fé salvadora em Jesus, os gentios deveriam primeiro se tornar judeus.
adotando a lei mosaica. Ser um hebreu de hebreu deu-lhe credibilidade, perícia ao falar para a audiência judaica e o ajudou a falar sobre a incapacidade da lei de tornar as pessoas justas. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário do apóstolo de Jesus restringia-se a uma visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo e o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho ao mundo gentílico, as culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igreja na Galácia, Acaia, Ásia Menor. O apóstolo não se importava com status sociais, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus, o estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mundo, esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Paulo era, na verdade, um cidadão do mundo, equipado para se misturar com judeus e gentios. Uma parte importante do serviço de Paulo a Deus incluía seu chamado como apóstolo para os gentios. Efésios 3:8, você lê sobre isso. Embora os outros apóstolos levassem o evangelho principalmente aos descendentes da tribo de Israel, Paulo foi escolhido para a enorme responsabilidade de levar a verdade de Deus aos gentios. A maioria dos estudantes da Bíblia sabe que a verdade de Deus e o evangelho foram primeiro para o judeu, ou mais amplamente para os israelitas, e depois para os gentios. Deus começou a realizar sua intenção original de que as pessoas o conhecessem, sua verdade, suas leis. Embora relativamente poucos sejam chamados e entendam sua verdade agora, a intenção original de Deus não acontecerá até que Cristo retorne e estabeleça o reino de Deus na terra, quando a paz começará a invadir o mundo. Deus, ele escolheu Paulo especificamente para começar a obra de transformar todas as pessoas em israelitas espirituais. Deus traçou seu grande plano antes de iniciar a era do homem na terra. Deus não enviou ninguém para o resto do mundo além da nação dispersa de Israel. Ele enviou um israelita convertido, hábil, nos caminhos de Deus, que havia crescido no entendimento da cultura dos gentios. Também Deus usou Paulo como um instrumento para abrir as portas aos gentios de uma maneira muito mais ampla. Como resultado, todos os povos têm a oportunidade e o privilégio de se tornarem israelitas espirituais. Deus usou Paulo, embora Paulo reconheça que o crédito vai para Deus. O Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Conclusão: a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência, diante dos reis, governadores, tribunais e autoridades religiosas. O apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Tenha em mente que porque Deus escolheu e usou Paulo, foi porque ele sabia que Paulo era capaz de permanecer um servo fiel até o fim. Ele é um vaso meu escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Mais um trimestre que estamos iniciando.
Agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês que chegam até o final desse vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Sou carente de vossas orações. Se Deus assim permitir, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.